E o Bitcoin teve mais um dia de queda enquanto o mercado americano registrou a maior queda no Nasdaq desde 2022. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, vou comentar sobre os eventos macroeconômicos que estão colocando pressão no mercado de criptomoedas. Também vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin, vou atualizar a análise das principais criptomoedas, entre elas a Ethereum, que sofreu uma queda forte de mais de 4% nessa quarta-feira. Mas antes de continuar, meus queridos, não deixe de se inscrever aqui no canal da Aperium no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seu comentário aí embaixo, seguir o canal da Aperium também no Telegram, porque lá a gente compartilha as novidades e também as nossas operações. E bora lá atualizar a situação do Bitcoin. Bitcoin, pessoal, vamos começar aqui pelo gráfico do nosso querido Bitcoin, que está caindo 0,5%, uma queda pequena, né? Dá para dizer que ele está parado, tá? Porque uma queda de 0,5% não é uma queda aí assustadora para o mercado de criptomoedas. Quando a gente dá aqui um zoom out no gráfico, a gente vê aquele topo duplo que a gente viu sendo rompido ontem, mas que já bateu no alvo, tá? Eu não consigo ver um padrão gráfico novo para o Bitcoin, infelizmente, viu, pessoal? Para mim tá um gráfico aqui que tá chato, né? Tá um gráfico chato, tá um gráfico sem, não sei, tá? Eu não tô conseguindo ver um padrão gráfico aqui para montar uma posição olhando só o gráfico. Fora do gráfico a gente já vê aí outros sinais, igual eu comentei ontem na análise de sentimento do Bitcoin, né? E pessoal, o que a gente tem que olhar aqui agora no gráfico do Bitcoin? O que é mais importante aqui? O único sinal que eu vejo relevante é que, como a gente fez um topo duplo, isso pode significar a reversão dessa tendência de alta que vinha aí desde o final de julho no Bitcoin, tá? Quando ele saiu ali da região dos 54 mil dólares e chegou aqui nos 68, quase 69 mil dólares, tá? Então, para mim, o gráfico está sinalizando aí uma reversão desse movimento, o que quer dizer que a gente pode ver o Bitcoin cair mais aí nos próximos dias, tá? Temos que olhar também as bolsas americanas, que eu acho que é o que está sendo o catalisador dessa queda hoje, viu? O Bitcoin hoje estava querendo subir ao longo do dia, fez armadilha ali para quem estava apostando na alta, mas com as bolsas americanas tendo um desempenho desse, é difícil de o Bitcoin conseguir ir muito longe, né? Só para vocês terem uma ideia, olhem o tamanho da vela do SP500 hoje, meus queridos. A vela do SP500 hoje está com 2,32% de queda, tá? Olhem o tamanho dessa vela em comparação com as outras anteriores aqui, tá? É uma vela muito grande, um dia de muita volatilidade e de queda forte para as bolsas americanas. E, meus queridos, como se não bastasse lá no Nasdaq, tá? Que é a bolsa de tecnologia, que é a que o Bitcoin acompanha mais, a coisa não tá definitivamente muito boa não, tá? Nasdaq caindo mais de 3,5% hoje, pessoal. Nessa quarta-feira, o Nasdaq está tendo aí a maior queda desde outubro de 2022, tá? O que é um sinal aí de alerta no mercado, inclusive para o mercado de criptomoedas, porque, como eu disse, as criptomoedas costumam acompanhar muito as bolsas dos ativos de tecnologia dos Estados Unidos, tá? Tainan, o que está causando essa queda, tá? É algo que eu já venho alertando desde a semana passada, pessoal. Falei na semana passada algumas vezes aqui no canal. Muita atenção nessa queda das bolsas americanas, tá? A gente está vendo nos últimos dias aí o SP500 caindo, isso depois do balanço da Netflix na semana passada. A gente está vendo aqui a Nasdaq caindo muito forte, o Dow Jones caindo, né? Mas o mais preocupante na minha visão de a gente estar vendo aí essa queda do Nasdaq nos últimos dias é porque a Nasdaq é a bolsa que andou puxando aí o mercado americano para cima, tá? As bolsas americanas vinham subindo forte desde o final de 2022, início de 2023, que as bolsas americanas estão subindo forte com a narrativa da IA, né, da inteligência artificial. E, meus queridos, se a gente começar a ter uma realização no Nasdaq, pode ser que tenha muito para cair, tá? E se o Nasdaq começar a cair, é uma busca de liquidez. Os investidores podem começar a ficar mais avessos a riscos, né, e tentarem se desfazer aí de ativos como bitcoins, como criptomoedas. Então a gente poderia ter uma queda. Então a gente tem que ficar de olho aqui nessa queda do Nasdaq, se não vai estancar, né? Isso aqui piorou ontem com os resultados corporativos da Tesla lá, que não foram muito bons, tá? O que está chamando mais atenção aí do ponto de vista negativo do mercado nem são os resultados corporativos, mas as projeções que as empresas estão passando aí para os próximos semestres, tá?
trimestres, o mercado ele não gosta quando aparece alguma projeção, por exemplo, indicando que as vendas podem não melhorar aí ou piorar, tá? Então isso aí, esse tipo de coisa faz muito preço no mercado, joga as bolsas americanas para baixo e corre o risco de acabar puxando as criptomoedas que já estão num momento difícil aí com essa questão da Mt. Gox, distribuindo bitcoins, eleições nos Estados Unidos, várias incertezas no radar, o que acaba causando aí uma tempestade perfeita, ou pode acabar causando, né? Em termos aqui de dados macroeconômicos, hoje tivemos o PMI industrial que veio abaixo da expectativa, mostrando uma contração, mas o PMI do setor de serviços veio mais forte do que o esperado, mostrando uma expansão aí acima do esperado nesse setor, tá? Então, a gente teve dois dados divergentes, né? O PMI industrial, nos últimos tempos, ele realmente vem vindo fraco lá nos Estados Unidos. Já o PMI do setor de serviços aí surpreendeu para cima, tá? Mostrando o setor de serviços mais aquecido, o que tende a gerar aí maior demanda por mão de obra, tornando a mão de obra mais escassa nos Estados Unidos, você tende a ter inflação, tá? Vendas de casas novas nos Estados Unidos veio abaixo do esperado e abaixo do dado anterior. Então, assim, olhando esses dados aqui, no geral, a economia dos Estados Unidos está se enfraquecendo, tá? O mercado imobiliário nos Estados Unidos, principalmente em junho, aí, deu uma enfraquecida que é notável, tá? Amanhã a gente vai ter revisão aí do PIB do segundo trimestre dos Estados Unidos e pedidos iniciais do seguro-desemprego, mas para mim o dado mais importante da semana é o da sexta-feira, o núcleo do índice de preços PCI e índice de preços PCI. Esse dado é o dado que o Fed mais olha para decidir se ele corta os juros, se eles mantêm os juros elevados, se eles sobem os juros, seja lá o que for que eles forem fazer com o dado. Esse é o dado aqui que eles mais consideram, tá? Então a gente tem que ficar de olho na sexta-feira, porque sexta-feira vai ser um dia de fortes emoções, dependendo de como esse dado vir, porque isso pode alterar toda a precificação futura da curva de juros dos Estados Unidos e do mundo inteiro, tá? Em termos de análise de sentimento, tivemos algumas liquidações hoje com esse movimento de subida rápida, principalmente subida e queda do Bitcoin aí nas últimas horas e hoje, tá? Só que o que a gente tem que ficar de olho é o seguinte, apesar dessa liquidação que ocorreu hoje, o long short ratio continua subindo, tá? A gente tem o open interest aí que se mantém estável, então assim, no geral, a gente está com um pouco mais de pessoas apostando que o mercado, no caso o Bitcoin, vai subir do que ele vai cair, tá? E se esse número aumentar, né, na próxima subida do Open Interest, o Long Short Rate aumentar, isso pode ser um sinal de queda, tá? Por enquanto não temos sinais novos aqui no TRDR, porque a liquidez vem diminuindo, tá? Mas quando ela aumentar, ele pode sinalizar algo importante. E a gente também não pode deixar de analisar a High Block, né? Esses indicadores aqui são excelentes para quando o mercado está indeciso, como está nesse momento. E aqui na High Block, meus queridos, a gente vê aí que o Bitcoin caiu hoje, pegou a liquidez que estava se formando ali na região dos 65.150, aproximadamente, mas ainda temos mais liquidez abaixo na região ali entre 65 e 64 mil dólares do que acima, tá? Então, em tese aqui os indicadores da High Block estão dizendo que o Bitcoin pode cair aí nas próximas horas ou dias para pegar essa liquidez que está ali abaixo dos 65 mil dólares, tá? Então, fiquem de olho, porque esse indicador aqui não está dando um sinal muito animador aí para o Bitcoin no curtíssimo prazo. E uma moeda que não podemos deixar de olhar é a Ethereum, né, pessoal? Ethereum está caindo aí mais de 4% hoje, perdeu a tendência de alta do ETF aí que vinha se formando nas últimas semanas, tá? E, meus queridos, agora ficou difícil, tá? Em termos de gráficos, aqui eu não consigo ver um padrão além dessa linha de tendência sendo rompida. Aliás, eu consigo sim ver um padrão gráfico aqui sendo rompido, tá? No caso aqui, um topo duplo, que é um padrão que normalmente indica reversão de uma tendência de alta para uma tendência de baixa, né? Só que diferente do Bitcoin ali, que pelo menos já bateu o alvo, o que não dá uma certeza de uma queda tão grande, aqui a coisa está um pouco mais complicada, tá? Porque se a gente fizer uma projeção desse topo duplo para baixo, o alvo é ali nos 3.200 dólares, agora a Ethereum está 3.328, então isso significa que a Ethereum pode cair um pouco mais aí nas próximas horas ou dias, tá? Então, o gráfico da Ethereum está indicando uma reversão da tendência de alta dos últimos dias aí em função do otimismo com o ETF, o que não é nada bom, tá? A Ethereum, infelizmente, está dando sinais de desvalorização, o que tende a trazer para as altcoins sinais aí também de desvalorização, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar é a Solana, é outra moeda que está na hype aí dos ETFs, tá?
A Solana, por enquanto, não formou um padrão gráfico muito claro aí, mas já bateu o alvo daquele fundo duplo ali na região dos 186 e pode corrigir se a Ethereum começar a corrigir, tá? Então tem que ficar de olho nisso daqui. Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar, que é importante no mercado, é a Binance Coin, né? Binance Coin aí também caindo. E, pessoal, não sei não, tá? Tô achando que a Binance Coin não vai conseguir buscar o alvo daquela flâmula que ela tinha formado com alvo lá na região de $630, não. Tá com essa queda aí do Bitcoin, da Ethereum, principalmente das bolsas americanas, tá com uma carinha aqui de que a Binance Coin pode corrigir aí nos próximos dias ou horas, e se isso acontecer, provavelmente não vai mais, vai invalidar essa flâmula aqui, ou triângulo simétrico, tá? Para mim já está praticamente invalidando, porque está voltando muito, né? A gente vê aqui no gráfico de uma hora uma tendência de baixa já, tá? Então isso aqui, infelizmente, para mim é um trade que não está muito promissor. Não é um trade que está muito confiável, né? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de olhar é a Matic, que é uma moeda aí também importante no mercado de criptomoedas. E, meus queridos, a gente já vinha falando nos últimos dias aí que a Matic, ela não está com um gráfico bom, mesmo com a subida das outras criptomoedas nos últimos dias, tá? O Bitcoin subiu forte aí nas últimas semanas, né? E mesmo assim a Matic, ela não conseguiu aí formar um padrão que convencesse a gente sobre alta. Pelo contrário, ela rompeu para baixo uma cunha ascendente, que normalmente é um padrão baixista, e o alvo dessa cunha ascendente da Matic está ali na região dos 40 centavos de dólares, tá? Então, infelizmente, está tudo dizendo que existe uma probabilidade alta da Matic ir buscar os 40 centavos de dólar. Outra criptomoeda importante que a gente não pode deixar de comentar, de analisar, é a ADA Cardano, né? A ADA Cardano, meus queridos, ela rompeu para baixo aí a região de suporte ali dos 41 centavos de dólares, tá? E, assim, se a gente fizer uma projeção aqui desse possível topo duplo que ela rompeu para baixo, o alvo está ali nos 38 centavos. Então, a ADA Cardano pode estar iniciando um movimento de correção. E o pior, né? Ela está revertendo aquele movimento de alta aí que ela andou fazendo desde a região ali dos 33 centavos de dólares, tá? Então, não está legal aí esse movimento que a ADA Cardano está fazendo, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar, né? Me pediram aí, é uma moeda importante que eu não tenho falado muito, tá? É a Polkadot, pessoal. Polkadot aí tava parecendo, deixa eu ver o que é isso, né? Não sei o que. Tá. Apareceu o desenho todo do triângulo aqui, tá? Mas assim, esse triângulo aqui eu acho que não tá muito bom para considerar. Não devo ter feito esse desenho na live, tá? Mas assim, pessoal, a Polkadot está com um gráfico que não está animador também, né? Deixa eu ver aqui se no gráfico diário a gente consegue ter uma visão aí um pouco mais clara, tá? Tá, agora eu entendi o triângulo ali que eu tinha desenhado na Polkadot, né? A gente consegue desenhar aqui na Polkadot, nos últimos dias aí, um triângulo simétrico, que normalmente é um padrão que indica queda, tá? Então, não tá bonito isso aqui não, viu? Não tá legal isso aqui. No caso, não um triângulo simétrico, né? Por ser uma tendência de baixa, seria até uma flâmula. Então, poderia indicar uma queda aí da Polkadot, por exemplo, lá para a região de aproximadamente 4 dólares, tá? Agora ela está 5,70. Então, seria uma queda aí relativamente grande, tá? Então, a Polkadot aí está com um gráfico que também não está muito animador, não, tá? Outra criptomoeda aí que está com um gráfico que a gente não deve ignorar é a Chainlink, né? Chainlink é uma moeda aí que está numa situação difícil já nos últimos tempos, tá? E, meus queridos, a Chainlink está na beira do precipício. Ela não pode romper a região ali dos 12 dólares, tá? Por enquanto não rompeu, ela tá ali acima, conseguindo se manter, mas se ela romper para baixo dos 12 dólares, o alvo tá lá nos 7 centavos de dólares, nos 7 dólares, tá? Não 7 centavos de dólares, nos 7 dólares, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de analisar é a XRP, que subiu muito nos últimos dias, né? XRP é uma moeda de pump and dump, viu, pessoal? Hoje ela está até conseguindo se manter com uma leve alta de 2,5%, que para um dia que está tudo caindo no mundo afora, é bom, né, pessoal? Vamos e convenhamos, é uma alta aí relevante, tá? Mas a XRP tem que romper para cima aí essa flâmula ou triângulo simétrico que ela parece estar formando, tá? Se esse movimento aqui for só o pullback e ela conseguir engatar uma alta, ótimo, porque o alvo da XRP está ali na região dos 80 centavos de dólares, 83 para ser mais específico, tá? Mas vamos ver aí se o Bitcoin e a Ethereum vão deixar a XRP
engatar essa alta, né? Porque o gráfico da XRP aqui tá lindo, tá dizendo aí subida e tal, mas se o Bitcoin e a Ethereum continuarem corrigindo aí nos próximos dias, pode complicar a vida da Ripple, tá? Então essa é a situação aí da XRP. A AVAX, tá? Temos que falar aqui também da AVAX, que é outra criptomoeda importante no mercado e também está sofrendo bastante nos últimos dias, né, meus queridos? Ela tinha formado um fundo duplo ali, dá para considerar que bateu o alvo, mas no geral, no contexto mais amplo, ela tinha rompido o ombro, cabeça ombro para baixo com o alvo lá nos 13, tá? Eu vejo riscos aí de a AVAX e buscar os $13 ainda nos próximos dias, semanas, tá? Ou talvez até meses, né? Ela demorou alguns meses para formar esse ombro, cabeça ombro, então também pode demorar mais tempo aí para buscar o alvo, tá? Mas no geral, o que eu tô vendo no Bitcoin é um sinal ali bem perigoso de queda, tá? Mas não tá um sinal tão definitivo. Na Ethereum a gente já tem um sinal mais claro. Na maioria das altcoins os sinais são de queda, tá? E, meus queridos, a gente agora vai ter que ficar de olho no que está acontecendo com as bolsas americanas, porque, meus amigos, 2,30% de queda no SP500 hoje é algo que chama atenção, tá? Será que a gente está tendo aí um sell-off no SP500? Será que agora o pessoal vai começar a realizar lucro? Né? Será que isso aqui vai gerar uma onda de stops e liquidações? Eu não tenho a resposta, tá? Mas não tá me cheirando bem isso daqui não, tá? Vamos ver aí o que vem na sexta-feira com os dados macroeconômicos, vamos ver se eles dão uma animada na perspectiva de juros aí, de queda de juros nos Estados Unidos. Desejo a todos uma excelente noite de quarta-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!